Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a gente anda estudando nas nossas últimas aulas sobre a República Velha, né? A Primeira República. E aí a gente começou falando da República das Espadas, falamos um pouquinho sobre a República Oligárquica, né? Que é a República do Café com Leite. Na última aula nós falamos sobre as questões econômicas, né? Que aconteceram durante a República Oligárquica, a política de encilhamento, o Convênio de Taubaté, né, a imigração que chegou no Brasil. Falamos um pouquinho sobre essas questões nas últimas aulas. E aí hoje eu quero só relembrar com vocês algumas questões sobre as revoltas que aconteceram na República Velha. Discutimos isso ano passado, vocês devem lembrar também, mas a gente precisa recordar um pouquinho. Na nossa apostila, a partir da página 49, a gente tem ali resistências rurais, os movimentos sociais do campo. A gente sabe que durante o período da República Velha, as condições para a população mais pobre, elas continuaram muito ruins, né? Não adiantou muita coisa o Brasil ter deixado a monarquia. Ao contrário, ele deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república, mas as condições para o povão mesmo, elas não melhoraram, né? O Brasil continuou ainda mantendo as políticas favoráveis apenas aos grupos mais abastados, aos grandes fazendeiros, aos chamados oligarcos, né? Oligárquicos. Foram esses grupos que continuaram recebendo e continuaram se mantendo no poder e tendo as políticas mais favoráveis. O povo em si não foi muito beneficiado com essa mudança para o sistema republicano. Mas o povo se manifestou contra, né? E aí várias manifestações elas aconteceram nesse período, tanto no campo como na cidade. A gente tem ali algumas manifestações. Vocês lembram? As manifestações urbanas que aconteceram na cidade. Revolta da vacina, revolta da chibata, né? As manifestações rurais, guerra de Canudos, guerra de Contestado, cangaço, são algumas delas. Existem outras aí, a gente vai falando no decorrer das nossas aulas, né? Mas só para a gente lembrar um pouquinho. Começando por Canudos, né? Que é aí uma das mais emblemáticas, uma grande, bem simbólica. Né? Canudos, vocês lembram o que aconteceu com Canudos? Canudos acabou se formando como uma comunidade no sertão da Bahia, né, a comunidade de Belo Monte, e que as pessoas acabaram se refugiando nessa comunidade, que tinha um grande líder que foi o Antônio Conselheiro. E o Antônio Conselheiro, ele virou um pouco um salvador daquelas pessoas que viviam uma miséria muito grande de fome, né, de necessidades básicas, né? Mas na comunidade de Canudos eles conseguiram sobreviver independentes do Estado e conseguiram ali formar uma comunidade. E aí tem até uma história, né? A gente até costuma chamar que Antônio Conselheiro ele foi um pouco Messias, foi um pouco Salvador, né, dessas pessoas. Por isso que a gente fala que nas primeiras revoltas que aconteceram no Brasil, os seus líderes, essas revoltas elas eram um tanto messiânicas, porque os seus líderes, tanto Antônio Conselheiro, como depois o padre José Maria, que foi um líder lá da revolta de Contestado, lá embaixo no Paraná, Santa Catarina, que a gente comenta já, também tinha essa característica de ser um Messias, um Salvador. Né? O Contestado, se vocês forem lembrar, uns camponeses que viviam às margens da rodovia, que viviam numa condição de superexploração, que começaram a perder as suas terras porque tinha a ideia da construção de uma grande rodovia para ligar ao sul do país, né? Então, junto com o padre José Maria, depois o padre João Maria, que eram monges, eles se reuniram e se rebelaram contra o governo também. São algumas das revoltas rurais. Tem a revolta do cangaço, né? O cangaço é bacana de lembrar, é fácil, a gente tem inclusive filmes sobre isso, né? Porque a gente tem muito emblemático a presença do Lampião e da Maria Bonita. Eles acabavam saqueando mercados, saqueando fazendeiros, tiravam daqueles que tinham mais e levavam para aqueles que tinham menos e distribuíam para aqueles que tinham menos. É o que ficou conhecido como banditismo social.
o banditismo social. Vocês têm isso aí descrito no livro de vocês. E das urbanas mais emblemáticas que a gente precisa lembrar sempre é da revolta da vacina, porque as doenças se espalhavam fortemente no Rio de Janeiro. Né? A gente tinha o rio inchado, com muita gente morando no rio, varíola, rubéola, peste bubônica, acho que eram as 3 doenças principais. E aí o governo precisava tratar, e como tratar isso? Por meio da vacina, só que a população não sabia que a vacina tinha um efeito positivo, né? A vacina ainda era desconhecida e eles não aceitaram essa vacina, a população não aceitava essa vacina, por isso que ficou conhecido como revolta da vacina. Mas tem uma questão por trás disso, na verdade, que também foi a estratégia que o governo fez para poder tirar a moradia das pessoas para construírem um Rio de Janeiro bonito, com grandes avenidas e tal, e deslocar o povão para os morros, esvaziar a parte mais bonita e construir grandes centros turísticos, grandes avenidas, né, e jogar o povão para os morros. Porque lembrando, o Rio de Janeiro era a capital aí pra gente do país, né? Essa é a importante revolta da vacina. E por último, só para a gente fechar, a revolta da chibata, porque os marinheiros eles eram tratados muito mal, eles recebiam um tratamento muito desumano nos seus trabalhos, no trabalho com os navios, e aí eles se rebelaram contra esse tipo de tratamento e pedindo melhores condições de vida, com salários e tal. Né? São algumas das revoltas que aconteceram nesse período da República Velha que eu quero que vocês lembrem. Deem uma olhada, galera, lá na nossa apostila, entre a página 49 e a página 50, 61, a gente tem todas essas histórias mais bem contadas, mais bem detalhadas. Estou disponibilizando também na nossa sala de aula virtual, mando aí para vocês o link, uma apresentação de PowerPoint com essas revoltas e bastante imagens e algumas explicações bem simples da gente acompanhar isso, tá bom? A gente se vê. Qualquer dúvida, me chamem pelo ClassUp. Eu estou todas as manhãs de plantão aqui para atender vocês. Até mais, gente. Tchau.